Boa tarde a todos. Eu quero nesse momento agradecer a Deus por me permitir analisar a sua palavra, levar uma palavra aos meus irmãos e agradeço a todos por participarem desse momento em que nós temos o privilégio de ler a palavra do Senhor e também refletir sobre o que o Senhor fala conosco, não é? Então, assim, eu quero, para a nossa reflexão, agradecer em primeiro lugar a Deus e a todos que participam deste momento. Aqui no livro de Mateus, segundo São Mateus, diz sobre os dois alicerces, capítulo 7, a partir do versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e não as pratica, assemelha-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Pai querido e maravilhoso, te damos graças pela tua palavra, porque tua palavra nos traz esclarecimento sobre coisas que precisamos estar atentos. Por isso, rogo ao Senhor nesse momento que teu Espírito Santo esteja falando conosco, em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos e amados, muito bom, né? A gente ter a palavra de Deus como espelho para as nossas vidas. A casa edificada sobre a rocha. Rocha, significado de rocha, segurança. Rocha é algo muito duro. É algo que, para ser penetrado, precisa de muito trabalho para assim acontecer, né? Então, quando nós olhamos hoje as grandes construções, há todo um empenho e projeto para essa construção ficar firme e dar segurança a quem vai morar, quem vai se estabelecer, né? Naquela casa, naquele prédio, seja qual seja o tipo de construção. Ora, se existe todo esse cuidado, né, para a construção não oferecer riscos às vidas, o que dizer sobre a construção de valores espirituais? Construção de valores na vida espiritual é coisa bem mais importante do que qualquer outra construção, né? O lar tem que ter uma base sólida para não ser tragada pelos vendavais da vida. E olha que existem lares que são bem estruturados, são cuidados, e ainda assim acontecem desafetos, acontecem problemas, né? Mas, meus irmãos, né, para isso, para que o lar esteja bem solidificado, é imprescindível a prudência. Como diz o texto, não é? Assemelha-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Ok, muito bem. Para o engenheiro, o construtor, o arquiteto, a prudência para eles é calcular, e calcular com precisão. E o que eles fazem? Eles são tão prudentes que eles usam materiais de qualidade, se acercam de trabalhadores sensatos, comprometidos, fiéis, operantes, para fazer o trabalho bem feito e
com confiança, né? Que dê condições das pessoas poderem se abrigar naquele local, né? Para quando as tempestades surgirem, não abalar aquela construção. Muito bem. Então, pensemos quais medidas devem os cristãos, que são co-arquitetos da obra de Deus, os cristãos, famílias, adotarem para a firmeza do lar. Bem, em primeiro lugar, ter como base de segurança Jesus. Ele é a medida certa para um lar feliz. Gosto de me lembrar do episódio da casa de Marta e Maria. Jesus estava em viagem e para na casa de Marta. Vai ficar na casa de Marta. Não sabemos por quanto tempo. Mas se foi para a casa de Marta é porque aquela casa já lhe era familiar. Muito bem. Lá ele se foi, chegou-se, foi bem recebido, entrou e ficou à vontade. Porque quando nós chegamos à casa de alguém que nós amamos e confiamos, a gente fica à vontade, né? Mas aconteceram duas situações interessantes. As duas irmãs, Marta e Maria, que amavam muito a Jesus. E Jesus as amavam também, como amava o seu irmão Lázaro. Era uma família querida. Penso que era uma família de adoração, penso que era uma família que louvava, penso que era uma família que cuidava das coisas do Senhor. E Marta, como uma boa anfitriã, corria para lá, para cá, para melhor servir ao Senhor. Ela estava errada? Não, em hipótese nenhuma. Só que Maria foi mais prudente. Queria aproveitar aquele momento, aquela passagem de Jesus e parada na sua casa para aprender muito mais sobre o que Jesus tinha a ensinar. E Jesus ensinava sobre tantas coisas e fazia tantas coisas. Ele curava, ele repreendia também, ele dava conselhos, ele adorava, ele pregava. Jesus, ele trazia no seu arsenal muitas coisas maravilhosas que uma pessoa em sã consciência devia parar para ouvi-lo. Marta não teve esse cuidado. O cuidado dela foi fazer o melhor para dar o melhor também para Jesus em forma de conforto, quem sabe, de alimentação, né? Mas Maria estava ali, querendo aprender. Queridos irmãos e irmãs, interessante quando nós paramos para ouvir a palavra de Deus. O ativismo nosso hoje nos distancia do que é mais significativo. E vejo nesse momento que Marta, com toda a boa vontade, mas o ativismo dela era muito grande, que separava das coisas mais preciosas. Nós também fazemos isso. Estamos tão preocupados em fazer, em construir bens perecíveis, deixando a alma à deriva. Não nos aprofundamos mais naquilo que é necessário, que vem nos alimentar espiritualmente. E fico a pensar, meus irmãos e irmãs, como nós, como família, podemos levar aos nossos filhos, levá-los a enxergar o Deus da igreja, o Deus que opera, o Deus que cura, o Deus que satisfaz. Se nós não o cultuamos em casa, se nós não o adoramos em casa, se nós não tiramos tempo para ele, como nós podemos levar isso ao coração dos nossos filhos? Se a família só vai buscar uma porção de Deus na igreja,
mas não tem essa totalidade de Deus em casa. Como? É o momento agora de estarmos sim em casa, estudando a palavra, orando, aprendendo. O que os filhos podem aprender com isso. E a igreja por ir, seria esse a motivação como um costume? Ó, queridos irmãos e irmãs, é no lar que se realizam as curas, é no lar que se combatem o obscurantismo da alma. Olha, tem uma passagem em Deuteronômio, no capítulo 6, do versículo 6 a 7, que mostra à família o que Deus ensina aqueles pais, aos pais. Falar a palavra em casa e no caminho. Então, isso está mostrando que eles tinham o hábito de cultuar ao Deus poderoso em casa. Eles tinham prazer, satisfação. Eles não faziam por fazer, eles faziam com amor. Família que cultua Deus no lar e fora do lar é família que, quando vai para a igreja, sabe por que está na igreja. Porque o Deus presente do lar está na igreja também. Na igreja templo físico, não é? Porque a primeira igreja de adoração é em família, não é? A primeira adoração a Deus e o culto prestado foi na família. E nós precisamos cultivar isso, né? Precisamos aprender o que aconteceu lá no Éden. A família ali no Éden, Adão e Eva, eles cultuavam, eles prestavam culto a Deus. E Deus disse, a palavra diz que na viração do dia, ele descia para conversar com Adão e Eva, e ali eles celebravam o culto de adoração a Deus. Queridos, queridas, não nos habituarmos à prática da oração em casa, mas só pensando que só se cultua a Deus na igreja, estamos todos perdidos. E aí estaremos indo para a igreja só por um costume. Só por um costume. E aí não haverá mudança de vida. As enfermidades irão continuar dentro de nós, porque nós estamos esperando algo extraordinário acontecer só quando o pastor na igreja faz a oração pelos enfermos, ou quando um outro irmão se levanta e ora por outro irmão. Não, o hábito de orar começa em casa, a mudança de vida começa em casa, as enfermidades são curadas em casa, porque quem cura é o Senhor, é a presença do Espírito Santo. É em casa que as contendas são acabadas. É em casa que o amor brota. É em casa que a obediência começa a acontecer, que as intrigas se vão. É em casa que nós encontramos com o verdadeiro Senhor. É em casa que nós encontramos os valores eternos, porque a palavra de Deus nos ensina quanto a isso. E o andar para a igreja é o prosseguir daquilo que a gente já faz em casa. Então vamos à casa de Cornélio. Cornélio era um homem de oração. Ele estava em oração, e quem vai para lá para receber a bênção da oração? Pedro vai para lá, porque Cornélio, a casa de Cornélio, orava, não é? Então, meus irmãos e irmãs, nós estamos retornando ao princípio da adoração e oração, como foi com o casal edênico, né? Como foi com Josué ao dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu fico pensando, eu gosto de fazer as minhas conjecturas, né? Por que Josué proferiu eu e a minha casa quando ele chamou os outros? Mas disse, se vocês não quiserem, é um problema de vocês, mas eu tenho convicção, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe por quê, irmãos? Acredito, porque era na casa que ele olhava
para a sua família, a família olhava para ele e as máscaras caíam. Eu acredito que, como sujeitos, eles se olhavam, se perdoavam, né? E ali se abraçavam. Como sujeitos, eu creio, e servos, eu creio que eles ajoelhavam e adoravam ao Eterno, aquele que traz a bênção, que traz a cura e que traz a libertação. Então, queridos e amados irmãos, esse é o tempo útil, é o tempo necessário para a adoração, para preservarmos o culto em família, para despertar no coração dos nossos filhos, da nossa parentela, o amor por Deus, porque Ele vive e Ele está agindo a nosso favor. Que essa palavra seja uma palavra de força, de esperança para toda a família que ama e adora a Deus. A nossa casa é casa de adoração, é casa de louvor. E quando vem a chuva, quando vem a tempestade, quando os rios correm, eles fazem uma passagem sinuosa. Eles não batem no alicerce, porque sabe que se bater, não vai prevalecer. Bendito seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a igreja que ora, a igreja de casa, e que esse despertamento em adorar não se perca, mas seja cada dia mais fortalecido pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Deus os abençoe e vos guarde, Deus faça resplandecer o seu rosto sobre vós, Deus tenha misericórdia de vós e vos dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz.